Primeiro, para a gente trazer aqui o contexto com o Pedro Durante, vai falar sobre turismo, gente que está planejando viajar para o exterior, que vai sofrer os impactos dessa alteração aí no IOF, né, Pedro? E, de fato, tem muita gente viajando para fora. Sim. Apesar desse câmbio acima dos 5 e... Quanto é que está agora? 5 e... 60? 60. Vou até conferir aqui. Mas já teve pior, né, Carol? E justamente pelo fato de já ter estado pior o câmbio no passado, a gente sabe que, efetivamente, no começo desse ano, a situação melhorou um pouco. E trago aqui, portanto, uma pesquisa inédita feita e divulgada em primeira mão aqui pela CNN, do escritório Viva América, que cuida de vistos e imigração de brasileiros para os Estados Unidos, que mostra que a gente chegou ao 4º lugar no ranking dos países representados nos Estados Unidos por meio do turismo. Então, esses dados são dos 3 meses iniciais de 2025 e temos aqui a comparação com 2024. A gente percebe, Carol, que alguns países tiveram uma redução, enquanto o Brasil aumentou. Então, indo na sequência aqui, né? México é o país que mais envia turistas para os Estados Unidos, são vizinhos, atravessa a fronteira, tudo mais fácil ali. 2.800.000 mexicanos visitaram os Estados Unidos nos 3 primeiros meses desse ano. Mas uma queda abrupta de 21% em relação aos 3 meses do ano passado. No Canadá, a queda foi ainda maior, 46%, passando então, portanto, o Canadá para o 2º lugar, invertendo de posição com o México, com 2.600.000 canadenses visitando os Estados Unidos. Antes de chegar no Brasil, importante lembrar que estes 2 países são e foram foco de ofensivas do presidente Donald Trump, que assumiu o governo no início desse ano, no que diz respeito, por exemplo, a taxação de produtos ou até mesmo a anexação do Canadá, que ele já falou em alguns momentos, o que incomodou a classe política e os próprios canadenses que fizeram uma série de protestos contra isso por lá. Reino Unido, que fala a mesma língua, é o 3º país com quase 800.000 ingleses que visitaram os Estados Unidos, também uma queda de 2,5%. E o Brasil, Carol, aparece em 4º lugar, com quase 500 mil de brasileiros indo para os Estados Unidos. Só que é o sinal contrário, né? Invertido aqui, enquanto há o registro de uma queda no Brasil, essa alta mesmo com dólar a 5,66. Já 5,66, ótimo. Então, pois é, mas esse dólar ele chegou a bater R$6, 6,10 do ano passado, em dezembro, arrefeceu esse ano, então talvez tenha sido a oportunidade para que muita gente viajasse para os Estados Unidos. Efetivamente, quando a gente olha para o histórico, o Brasil é e sempre foi um dos países que mais envia turistas para os Estados Unidos. Então, isso não muda. A gente sempre teve aqui no top 10 no ranking dos principais países. Mas por conta de questões relacionadas a outros países, o Brasil tem se destacado e avançado nesse cenário. Na sequência, nós temos Japão em 5º lugar, com 451 mil japoneses visitando o ZEUA, 4% de alta, Índia praticamente estável com 441 mil em 6º lugar e China em 7º lugar com 405 mil, uma alta de 8,7%, apesar de todo o imbróglio com a China. Mas vale lembrar, né? Índia, China são países gigantescos e ainda assim estão atrás do Brasil, né? No número que a gente considera aqui o número absoluto. Esses números da Viva América foram feitos com base nos dados do governo dos Estados Unidos. Aliás, o Rafael Rezende, que é diretor da Viva América no Brasil, comentou um pouco sobre essa busca dos brasileiros para os Estados Unidos, mesmo com todos esses problemas, e trouxe um pouco da fala dele para a gente. Vamos ouvir. Grande influência cultural que os Estados Unidos têm sobre o Brasil, seja através de suas séries, filmes ou através da similaridade cultural. E a gente não pode esquecer, esse número será intensificado desse ano para o ano que vem, primeiro com o Mundial de Clubes da FIFA, que começa agora em junho nos Estados Unidos, e depois em 2026 com a Copa do Mundo, que também acontece nos Estados Unidos. Com relação à queda entre canadenses e mexicanos, né, o turismo entre canadenses e mexicanos para os Estados Unidos, isso é facilmente explicado, lógico, por uma série de declarações polêmicas aí do presidente Trump, por exemplo, com relação à possível anexação do Canadá e um discurso duro em relação a tarifas comerciais que geram incertezas e desestimulam os povos dessas nacionalidades de fazerem turismo nos Estados Unidos. E aí, Carol, fica a expectativa para saber o que acontece daqui para frente, né? Porque vai ficar mais caro viajar para os Estados Unidos, fica mais caro usar o cartão internacional, fica mais caro converter a moeda para o dólar. Essas operações financeiras que são internacionais, elas ficam mais caras agora com o IOF. Quer dizer,
sabe lá Deus o que o ministro Fernando Haddad vai falar daqui a pouco lá, né? Pode ser que tenha uma novidade aí, até porque ele não estava na reunião e a gente já falou isso aqui ontem, né? Na reunião lá em Brasília, emergencial, para poder discutir a questão do IOF. Mas, ao que tudo indica, a gente tem agora um incremento nesse percentual, ainda assim um incremento que não é tão significativo no cômputo geral das contas. Mas, claro, acaba pesando para quem vai viajar. Tem que refazer as contas. Tem que refazer as contas, exatamente. Pedro Duran, obrigada. Valeu, Carol.